Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Eu voltei essa semana para continuar falando um pouquinho sobre os poetas do povo. Na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre o cordel e sobre o repente, que fazem parte da cultura nordestina, que tem como característica as rimas, fala de uma forma simples, de uma forma mais informal e traz assuntos do nosso dia a dia, né? Como política, religião, amor, coisas que são bem comuns no dia a dia de qualquer pessoa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um outro estilo de fazer poesia, que é o slam. Então o slam ele é parecido com o repente, porque ele traz essa questão da oralidade. Então os participantes estão ali ao vivo no meio da plateia e eles vão criar ou vão declamar um poema de autoria própria, falando sobre um assunto específico, também normalmente um assunto social, um assunto popular. A palavra slam é uma onomatopeia. Sabe o que é isso? Onomatopeia é o som de alguma coisa transformado em palavra. Então o slam é o som da batida da porta. Quando você bate a porta ele faz slam. Só que esse é uma onomatopeia, é um termo em inglês. Então por que será que ele tem esse nome, slam? Justamente por isso, né? Para ter esse impacto. Então quando tem uma batida, gera um impacto, não gera? E essa é a característica desse estilo, é causar impacto pela destreza das pessoas que estão fazendo o poema, pelo assunto que elas estão abordando. Então tudo isso gera um impacto em quem está ouvindo. Mas como funciona essa batalha? Vamos lá! São competições de poesia falada, né? Então a pessoa que está participando do slam, ela não pode ter o caderno na mão, ela não pode ter lá o livro de poesia, ela vai declamar o poema dela, né? O poema tem que ser de autoria própria, tem que ser autoral, ou seja, a pessoa mesmo tem que criar o poema que ela vai declamar. E cada participante tem 3 minutos para fazer a sua declamação, para fazer a sua apresentação. E também não pode nenhum acompanhamento visual, não pode ter figurino, não pode ter nada. É a pessoa sozinha declamando o poema dela. E de onde será que surgiu esse movimento, esse estilo? Então vamos voltar lá nos Estados Unidos em 1984. Em Chicago, esse movimento começou a ganhar força. E ele foi baseado em outros movimentos, como por exemplo o Spoken Word, de 1970, que foi o início lá do movimento do rap. Então se a gente pegar a tradução desses dois movimentos, a gente vai ver que tem tudo a ver com a tradição do slam atual. Então Spoken Word quer dizer palavra falada. E rap quer dizer Rhythm and Poetry, ou seja, ritmo e poesia. Se você juntar tudo isso, a gente tem justamente a poesia falada, né, que é a base do slam. E aqui no Brasil a gente também tem outros movimentos, como o próprio repente, que eu falei pra vocês no início do vídeo, que segue basicamente as mesmas regras do slam, né, só que é bem mais brasileiro. Uma coisa muito importante sobre esses movimentos é o espaço de voz que ele abre para as pessoas falarem de coisas importantes, como o preconceito, né, a necessidade de se ter respeito pelas pessoas, independente das espaços. Também é falado de feminismo, de problemas sociais, de pobreza, e tudo isso usando da melhor forma as ferramentas que o povo tem, que é a cultura, é a arte, né, a música, é a poesia, usando a inteligência, como a gente falou no vídeo anterior, lembra? E eu preparei pra vocês um slam aqui rapidinho. E como eu sou professora, o tema que pra mim é muito importante é a leitura. Inclusive, foi o tema do cordel que a gente leu no último vídeo, lembra? Então eu chamei pra me ajudar duas pessoas. O Jack, que é professor de língua portuguesa e língua inglesa, e o Ronaldo, que é contador. Então veja só, 2 professores e uma pessoa que não é ligada à educação. Vamos ver o que vai sair? A leitura é importante, vamos nos informar. A ignorância é a cegueira que pretende nos calar. Conhecimento é tudo, é a melhor arma que podemos empunhar. Faz a mente expandir, ninguém pode nos calar. Leitura na minha infância era tão comum como brincar. Mais que aprender a ler, o livro me fazia viajar. Hoje em dia eu não entendo esse povo que desde cedo não se importa em aprender. Para mim a leitura era um jeito de o mundo conhecer. Eu nunca tive o costume de abrir um livro e ler. Desde pequeno, me preocupava mais em brincar e correr. Agora, já adulto, tive que aprender na marra, gostar de ler e entender que a vida sem os livros é uma barra. E aí, pessoal, o que vocês acharam do nosso slam literário? É isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, aprendido um pouquinho mais sobre as técnicas de escrita de poemas, né? E o desafio que eu dou pra vocês é fazer um slam aí na casa de vocês, com a mãe, com o pai, com os irmãos, ou faz lá uma chamada de vídeo com os colegas e vamos lá, vamos botar a criatividade pra funcionar e a nossa oralidade também, porque além de ser importante saber escrever bem,
mesmo que não seja poema, mesmo que seja um texto narrativo ou qualquer outro tipo de texto, também é importante a gente saber se expressar, falar bem, né? Só assim a gente consegue se fazer entender. E é somente através do treino que a gente melhora as habilidades que a gente tem. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!